Notícia está de volta com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A gente estava falando da conversa com a presidente Dilma Rousseff, que o senhor ainda terá, né? Estamos gravando o programa no sábado, vai ser exibido no domingo, tem a reprise na segunda, que é o dia que está previsto o jantar do prefeito com a presidente Dilma Rousseff. Nessa conversa, prefeito, ministério para o PSD vai estar em pauta? Não, até porque, Kennedy, não tem nenhum sentido você falar em participação em governo antes de definir o que é muito provável, o apoio à reeleição da presidenta Dilma. Seria até uma desconsideração para a opinião pública. Vamos nos posicionar no início do ano, vamos iniciar esse debate internamente para identificar qual é o nosso caminho para 2014. Definido esse caminho, que eu entendo, meu sentimento é de que nós caminharemos com a candidatura à reeleição da presidenta Dilma, aí o governo dela vai ficar muito mais à vontade se tiver identificando algum quadro que seja afiliado ao partido e que ela queira convidar para colaborar com o seu governo, para que seja entendido com naturalidade. Essa decisão sai quando? Tem uma convenção oficial prevista do partido? Não. Tem uma ideia de o senhor fazer uma convenção em março, abril? Eu acho que a partir de fevereiro, né? Porque estamos já no final do ano, janeiro todos têm recesso, fevereiro reiniciam as atividades. Então, tem as disputas pela presidência da Câmara e do Senado. A partir de fevereiro, março, é natural que todos os partidos... Isso pode ser uma decisão só da executiva? Não, é uma decisão que será mesmo nacional. Nacional. Isso. Numa convenção, então. Mas nós temos interesse que ela seja antecipada o mais rápido possível. Por quê? Tem razão. Porque o partido acabou de ser criado e tem nas suas origens duas vertentes. E nós temos o entendimento que a gente quer ter o mesmo projeto de 2014. O partido quer chegar unido. Então nós temos que construir essa unidade rápido, porque hoje é um partido que ainda não construiu essa unidade de ação. Existe unidade política, existe um bom ambiente interno. Então o partido tem interesse em definir rápido. Tem muita crítica ali, a senadora Cátia Abreu andou falando que o senhor é muito firme ali, controla o partido com mão de ferro, não até é autoritária. Chegou a dar umas alfinetadas. Ela é uma grande senadora, preside a CNA com muita competência. A Confederação Nacional da Agricultura. Exatamente. CNA. E ela tem todo o direito de expor a sua visão em relação ao partido. Um partido que tenha uma única visão não é um partido. Então, ela tem todo o direito de se manifestar, tem o nosso respeito. Desculpa interromper, mas se eu entendi, então vai ter uma convenção do partido, uma convenção oficial para dizer, vamos marchar com a presidente Dilma Rousseff na reeleição ou não? Vamos politicamente nos definir, porque juridicamente só na convenção em 2014, mas a nossa manifestação, ela será a mais rápida possível, para que a gente possa o mais rápido possível ter essa unidade política. E aí, prefeito, tem um bastidor lá em Brasília de que o senhor gostaria de ser ministro da pasta das cidades. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser ministro. Seria muito honroso ser ministro da presidenta Dilma, mas eu ser ministro significaria eu estar me afastando de uma eventual pretensão de disputar um cargo eletivo em 2014, porque não tem muito sentido assumir um cargo em março, abril, que estamos falando, né? E um ano depois? Dezembro, porque geralmente o governo... É verdade, tem feito uma reforma ministerial no final do ano. Não tem sentido. Então não tem sentido, seria uma irresponsabilidade da minha parte. Eu tenho espírito público, eu sei que antes de mais nada, antes até dos interesses de qualquer partido, tem os interesses do Brasil. Eu não aceitaria uma missão sabendo que 10 meses depois eu iria me afastar sem concluí-la. Não tem por que fazer isso. O senhor quer ser candidato ao quê em 2014? Eu acho que é importante a participação no processo eleitoral. Posso até não ser candidato, mas no caso de eu aceitar um eventual convite para ser ministro, eu estaria me excluindo. Que eu não vou depois me afastar, eu vou estar prejudicando o país. Então, é justamente para não excluir o meu nome. Eu posso não ser candidato, mas... O senhor quer ter essa possibilidade aberta? Eu quero ter essa possibilidade. E os nomes do partido, outros nomes cotados, são a senadora Cátia Abreu, de Tocantins, e o Paulo Safadi Simão, que é presidente do PSD em Minas? Olha, a Cátia, ela tem já publicamente se manifestado pela sua recondução no Senado. Tá bom? Ela tem o mesmo problema que eu. Ela teria que se afastar. Então ela já me disse também que ela teria uma honra muito grande ser ministra da presidenta Dilma, mas que ela se sente impedida porque ela estaria daí se auto-excluindo na mesma situação que o senhor está no processo eleitoral. Não é? Depois do partido tem diversos nomes que podem ser ministros. Tem o Guilherme Afife Domingos, tem o líder Guilherme Campos, tem Eduardo Seara, Gilmar Rocha, Paulo Simão,
Mas tantos bons nomes que... Em bastidor tem um Brasília que tem uma certa resistência ao nome do Paulo Simão. Olha, é um belo quadro, eu tenho a maior admiração por ele. Prefeito, 30 partidos na política brasileira, não está na hora de colocar um limite nisso? Sei que o senhor acabou de criar fica até meio complicado assim, mas são 30 partidos, a gente tem uma sopa de letrinhas, a gente estava confundindo há pouco o PSD com o PSDB toda hora, ou seja, muito partido. A criação do PSD mostrou que tem uma brecha na legislação que é inadequada. Felizmente, quem identificou essa brecha foi um grupo de pessoas que estão na vida pública que quiseram fazer um projeto com muita seriedade para o Brasil. Mas poderão vir outros que não tenham os mesmos propósitos. Isso é ruim para o país. Então, você acha que tem que fechar essa brecha? Quanto mais cedo puder ser aperfeiçoada a Constituição no que diz respeito a essa brecha, melhor. Mas não é uma contradição, essa brecha propiciou o senhor criar o PSD. Valeu para o senhor, pode valer para um outro grupo bem intencionado, por exemplo. Sim, mas e se for um grupo mal intencionado? Isso acha que a política brasileira seria melhor? Eu acho que é importante um número expressivo de partidos. Nós estamos numa democracia pluripartidária. Então, quem sou eu? Estou dizendo em relação à brecha que permite 2, 3 deputados que não tenham boas intenções criar uma agremiação política com outras finalidades. Se prolifera essa coisa de legendas nanicas aí, Brasil afora. Com outros objetivos. Porque uma legenda pequena, ela também é importante para o país. Eu não sou contra legendas pequenas. Mas que limite que se coloca? É a cláusula de barreira? Se exigir, por exemplo, uma votação mínima por partido em cada estado? Não, como eu acho 5% dos votos, por exemplo, eu acho que essa questão eleição para deputado federal. Do deputado poder sair do seu partido e levar o fundo partidário e o tempo de televisão. A lei permite. Eu acho que deve ser debatido se pode permitir ou não, se deveria permitir. Porque isso vai inibir a migração, você acha? Eu acho, daí com certeza. Tem negociações do PSD, o seu partido, com o PP do ex-prefeito Paulo Maluf para uma eventual fusão? Não tem nenhuma. Isso nasceu de onde, essa Não, acho que é natural, nesse momento é natural. Existe uma especulação, que aliás tem fundamento, porque nesse caso realmente foi examinada essa alternativa da fusão do PSD com o PSB. Isso, lá atrás. Foi feito, eu com o Eduardo Campos, ele representando o PSB e nós do PSD. Depois dessa especulação, dessa análise, diversas outras aconteceram, mas no momento não existe nenhuma análise em relação à fusão do PSD com qualquer partido. Eu lembro que na época o senhor até falou que chegou a analisar isso mesmo com o PSB, que acharam melhor cada um seguir o seu rumo, que seria faz um fortalecimento. Porque felizmente o PSB do Eduardo Campos cresceu muito e o PSD também adquiriu uma dimensão bastante grande. Então, os dois aliados são mais fortes do que num único partido. O senhor continua achando que é isso? É melhor ficar separados, mas aliados? Hoje eu tenho essa visão, mas a qualquer momento no futuro podemos retomar. O senhor retomaria, por exemplo, a ideia de uma fusão com o PSB? Não antes das eleições de 2014. Prefeito, queria falar um pouquinho aqui de administração aqui de São Paulo. Voltar um pouquinho na questão da Cracolândia. A gente viu no começo do ano na cidade uma ação que, no meu entender, priorizou uma visão mais de combate à violência, até mais policial em relação a esses usuários do crack, do que uma visão mais amparada em questões sociais, uma visão mais social e médica. O senhor acha que, olhando para trás, fazendo uma análise do que aconteceu, é correta essa visão que eu tenho ou eu estou errado? Kennedy, não há saída em relação à questão do crack, das drogas, que não seja uma ação integrada da assistência social com as ações da saúde pública e também da segurança para dar retaguarda ao trabalho de assistência social e saúde. Jamais uma delas isoladas. Até porque a segurança não é para enfrentar o dependente, ele não precisa disso, ele precisa de tratamento. A segurança é para dar tranquilidade ao agente social e ao agente de saúde para poder trabalhar. Porque é evidente, são pessoas dependentes químicas que em alguns momentos, quando estão fora de si, podem cometer uma ação de violência. Mas o que a gente viu ali é que essa Cracolândia ela se espalhou pela cidade em mini Cracolândias. A imprensa noticiou isso. Volto a dizer, isso é uma realidade de todas as grandes cidades do mundo. E também no Brasil. Não é diferente o que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador.
Mas o que precisa é uma ação integrada. Se não houver essa ação integrada, vamos enxugar gelo. Mas o senhor acha que houve essa ação integrada? O resultado, prefeito, não parece que fracassou? É uma situação muito difícil. São Paulo tem uma dimensão muito grande. Nós tivemos centenas de internações, Kennedy, centenas. Mas nós temos milhares de casos. Então, está avançando. Precisa continuar avançando e talvez com uma velocidade maior. Prefeito, estamos chegando aqui ao final do programa. Temos aqui o Pinga Fogo. Queria perguntar, o senhor responde aí rapidamente. Um motivo de orgulho da sua administração como prefeito de São Paulo? Minha equipe. Uma frustração da sua administração como prefeito de São Paulo? Os problemas que não deu para enfrentar. José Serra. Um grande administrador, um homem público que, em todos os momentos que ocupou o cargo, se saiu muito bem. Fernando Haddad. Confio muito nele. Dilma Rousseff. Uma grande presidenta. Eduardo Campos. É o futuro. Aécio Neves. Papel importante a desempenhar na política brasileira. Geraldo Alckmin. Um bom administrador. Barack Obama. Uma revelação. Só uma interrupção rapidamente. O que achou da reeleição do Obama? Estava preferindo o Obama ou o Mitt Romney? Obama. Obama, tá certo. O que achou? Estava angustiado. O planeta é bem melhor Obama, né? Prefeito, um medo. Eu não tenho medo da morte, mas se tivesse um medo seria a morte. Quanto mais distante ficar, melhor, né, prefeito? Uma superstição. Lê horóscopo. Acredita? Procuro acreditar. Uma saudade. Meus pais. Um escritor. Mário de Andrade. A cidade de São Paulo. Maravilhosa. Prefeito, obrigado aí pela sua entrevista. Boa noite para o senhor. Obrigado. Boa sorte aí na transição. Obrigado por mais essa entrevista aqui ao É Notícia. Recorde. Número 1 aqui, entrevistado. Obrigado, prefeito. É Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood Brasil. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está aí embaixo na tela para você. E acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana. Obrigado pela audiência e muito boa noite.